Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um personagem incrível que se encontra lá no Novo Testamento. É o evangelista Lucas. Ele é responsável por escrever o terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos. Vamos entender um pouquinho da trajetória de Lucas, por que ele escreve o evangelho e Atos e para quem que ele escreve. E vamos entender também a importância desses escritos para nós. Vamos lá? Vamos começar? Mas antes de começar nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal. Aperte no sininho para receber todas as novidades que vem pela frente, que vai vir muita coisa legal. Olá, pessoal, começa assim. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aquele que desde o início foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente, desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebe. Palavras de Lucas, meus irmãos. E quem era Lucas? Para quem que ele escreveu esse evangelho? Vamos lá? O terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos são do mesmo autor. São dois volumes de uma única obra, ambos escritos com o mesmo objetivo, para o mesmo Teófilo. Os dois volumes não têm assinatura, mas desde o início, a tradição das igrejas atribui a Lucas. E quem era Lucas? Vamos descobrir? Lucas era companheiro de viagem de Paulo. Foi durante a segunda viagem missionária que ele se juntou ao grupo de Paulo e começou a acompanhá-lo. Pois durante a segunda viagem, na hora de Paulo embarcar para a Europa, o texto dos Atos dos Apóstolos, de repente, passa a ser relatório de alguém que estava participando da viagem. E eis que diz o texto: então, eles atravessaram a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio, que lhe suplicava: venha à Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, procuramos imediatamente partir para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar aí a boa notícia. Embarcamos em Troade. Daqui para frente, até o fim da viagem, Lucas faz parte da equipe de Paulo. Provavelmente é um querido médico mencionado na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 14. A tradição informa que Lucas nasceu em Antioquia, grande cidade de quase 500.000 de habitantes. Era um cristão convertido do paganismo. Ou, talvez como Timóteo, filho de mãe judia e pai pagão. A verdade é que não sabemos ao certo. Mas antes de entrar na comunidade cristã, Lucas deve ter convivido com a comunidade de judeus que fazia parte do grupo que eles mesmos chamava de tementes a Deus ou adoradores de Deus. Esses tementes a Deus eram pagãos que se sentiam atraídos pela seriedade da moral e da religião dos judeus e pela promessa de salvação feita por Deus a Abraão. Nos sábados, eles enchiam as sinagogas, gostavam de ouvir a leitura da lei, dos profetas. Lucas deve ter sido um desses tementes a Deus. Ele deve ter estudado muito as Sagradas Escrituras, pois pelo seu evangelho e pelo Atos dos Apóstolos, a gente percebe que ele tinha um vasto conhecimento do Antigo Testamento. E o que impedia ele e aos outros de aderirem plenamente à religião dos judeus era a obrigação da circuncisão e a observância nas normas da lei da pureza. Mas vem algo bom. A pregação de Paulo trouxe para eles a boa notícia, dizendo: o acesso à salvação não se faz através da circuncisão e da observância das leis, da pureza, mas sim através da fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Aí, meus irmãos, a porta se abriu. Muitos pagãos temente a Deus aderiram à boa nova de Deus que Jesus nos trouxe. Lucas foi um deles e tornou-se um cristão fervoroso. A partir dos anos 70, este grupo era cada vez mais numeroso.
nas comunidades cristãs das grandes cidades do Império Romano. Lucas escreve em torno do ano 85 e dedica os 2 volumes da sua obra, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, ao excelentíssimo Teófilo. Muito provavelmente, ele não se refere a uma pessoa determinada, mas sim aos tementes a Deus, para que vocês possam verificar a solidez dos ensinamentos recebidos. Lucas 1, versículo 4. E o que levou Lucas a escrever esse evangelho? A tensão entre os cristãos vindo do paganismo e os cristãos vindo do judaísmo. A abertura do anúncio da Boa Nova para os pagãos, iniciada por Paulo e aprovada por Pedro e confirmada pelo Concílio de Jerusalém, continuava sendo uma fonte de tensões entre os cristãos vindo do paganismo e os cristãos que vinham do judaísmo. Alguns cristãos do judaísmo invocavam a autoridade de Tiago, o irmão de Jesus, para dizer aos cristãos do paganismo: se vocês não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, não poderão salvar-se. Dizia ainda que a abertura para os pagãos, iniciada por Paulo, não vinha de Jesus, mas era uma invenção humana. Está lá em Gálatas 1, versículo 11. Essa discussão foi causada de muita confusão nas comunidades. Até Pedro se deixou envolver e começou a evitar os pagãos, e já não se misturava com eles. Por isso, muitos cristãos do paganismo se perguntavam: será que os ensinamentos que nós recebemos é sólido mesmo? Esse problema levou Lucas a escrever o seu evangelho. Para que vocês possam verificar a solidez dos ensinamentos recebidos, delicadamente, para não ofender os judeus, mas com firmeza, Lucas dá o seu recado. É como se dissesse: querido Teófilo, vocês não está errado. A abertura para os pagãos está de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Ela já tinha sido iniciada pelo próprio Jesus. Portanto, os ensinamentos que você recebe e que você recebeu quando aderiu à Boa Nova de Jesus têm solidez. A tensão entre os ricos e pobres nas comunidades vindas do paganismo começou a aumentar. Além disso, a entrada de um número cada vez maior de pagãos nas comunidades cristãs criou um novo problema da tensão entre ricos e pobres. O sistema do Império Romano estava todo inteiro baseado na escravização dos povos, através de taxas, tributos, impostos e outros roubos legalizados. Drenava a riqueza dos povos para Roma. O centro do império, o acúmulo imenso de riqueza e poder na capital, contrastava com o empobrecimento dos pobres. Nas periferias, o endividamento progressivo obrigava pessoas e familiares a se tornarem escravos dos seus credores, para assim poder pagar as suas dívidas. Este esquema escravagista, aplicado na capital do império, se reproduzia nas províncias, sobretudo na Ásia Menor, cuja capital era Éfeso, e onde morava os destinatários do Evangelho de Lucas. No início, em torno dos anos 50, após a abertura das comunidades para os pagãos, a maior parte dos cristãos era da camada dos pobres e escravos. Paulo até escreve para os cristãos de Coríntio: irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem, quem são vocês entre vocês? Não há muitos intelectuais e nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade.
Pouco a pouco, porém, foram entrando também pessoas de classe mais ricas e de repente os cristãos se davam conta de que entre eles começava a existir o mesmo conflito social entre ricos e pobres, que marcava o Império Romano, causando o mesmo conflito e a mesma confusão. Este é o outro motivo que levou Lucas a escrever o seu evangelho. E também nesse ponto, o recado dele é claro e radical. Ele quer ajudar as pessoas vindas do paganismo a perceber que é possível uma pessoa manter a ideologia do império, é impossível a pessoa manter a ideologia do império e continuar a ser cristão. Com vigor profético, ele lembra a frase mais dura de Jesus nesse ponto: felizes de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque não hão de rir, mas ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Lucas 6, versículo 20 e 21. A divisão do Evangelho de Lucas, ela se dá em 5 partes. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. A divisão em 6 blocos ajuda a captar melhor a mensagem central e perceber o jeito próprio de Lucas em apresentar a boa nova de Deus que Jesus nos trouxe. Lucas 1, ele vai falar sobre o motivo que levou Lucas a escrever. Nós acabamos de citar aqui um pouquinho antes. E eu vou parar por aqui e espero que vocês dê seu like, se inscreva no canal e aperte no sininho para receber as novas, que vai vir a segunda parte desse evangelho que é muito rico. Infelizmente vamos fazer ele dividido em partes para que vocês possam compreender e ter um pouquinho mais desses escritos de Lucas, que é magnífico. E assim fica para a próxima parte, que é incrível.